A safra 23-24 de cana-de-açúcar está estimada em 637 milhões e 100 mil toneladas, um aumento de 4,4% em comparação com a temporada passada. As informações foram divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, na manhã desta quarta-feira. E quem conversa comigo sobre este assunto é o analista de açúcar e etanol, Maurício Murussi. Boa tarde, Maurício. Bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Muito boa tarde, espectadores do Mercado Companhia. Agradeço o convite para conversar com vocês sobre o mercado de açúcar e etanol. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Maurício, quais foram os principais fatores que contribuíram para o crescimento da safra 23-24 aí de cana? Bom, basicamente foram as chuvas muito benéficas durante a última entre-safra, que ocorreu entre dezembro do ano passado e março desse ano, né? Foram chuvas bem regulares, bem constantes, e que durante a entre-safra tiveram também alguma interpolação com o tempo ensolarado, né? O que possibilitou a incidência de luz solar, que também é muito importante para os canaviais, né? Tanto chuva quanto incidência de luz solar. Então, a combinação desses dois vetores aí possibilitou avanços nos números aí que a Conab está mostrando. Ou seja, chuva e luminosidade no período certo. E com esse incremento na safra, como é que fica a rentabilidade do produtor? É possível prever um aumento já da área de produção? Sempre tem um aumento todos os anos, né? Um aumento dentro do padrão que o setor tem, uma expansão de 1,9, 1,9 ou 2% de área plantada ao ano. É um padrão já bem corriqueiro do setor. O detalhe é que os preços internacionais, principalmente do açúcar em Nova York, têm mostrado um crescimento exponencial, né? E para a cana-de-açúcar, especificamente, muito diferente dos grãos, né, a expansão da área produtiva demora muito tempo, né, para a cana, digamos, a cana ser plantada, se desenvolver, maturar e depois estar propícia à moagem, demora 1 ano e meio, mais ou menos, né, às vezes até um pouquinho mais. Então, para as usinas, ao invés de elas expandirem a área plantada, elas acabam reduzindo o mix do etanol e ampliando do açúcar, que daí elas conseguem responder mais rápido à abertura de oportunidade dos preços internacionais. Perfeito. E, Maurício, segundo a Conab, né, a produção do açúcar deve totalizar mais de 38 milhões de toneladas, sendo a segunda maior produção já registrada. Como você disse, né, agora há pouco, os preços do açúcar eles vêm registrando alta no mercado internacional. É possível prever uma reação do mercado com o anúncio desse incremento na produção brasileira? Olha, hoje Nova York já não subiu tanto após os dados da Conab, mas ainda é cedo para dizer que Nova York vai começar a cair com esse aumento aí na oferta de cana e, consequentemente, aumento na produção de açúcar, né? Os preços internacionais, eles refletem as condições do Brasil, mas também as condições da Ásia, onde na Índia há uma quebra muito importante na produção local deles lá, né? Que a produção deles vai de 35 para 32 milhões de toneladas. As exportações vão cair quase a metade, de 11,2 milhões de toneladas na safra anterior para 6,1 na safra atual. Então, Nova York pode acabar se sustentando nos patamares mais altos, mais em função da Índia e da Tailândia e outros produtores da Ásia, do que dos avanços do Brasil, que mais para frente pode ter alguns problemas também de produtividade, né? Certo, e a produção do etanol ela também deve crescer, né, em comparação com o ciclo anterior, podendo chegar aí a 33,17 bilhões de litros. O comportamento do preço do petróleo, ele pode ter influenciado nesse aumento da produção? Em tese, sim, mas o mercado de etanol hoje no Brasil tem um receio muito grande com as ações do governo, né? O governo está tendo uma tendência aí de postergar o máximo possível ajustes de alta e promover ajustes de baixa. Então, as usinas elas tendem a rever essa questão aí da produção do etanol, principalmente do hidratado, que teve queda, né? O etanol como um todo teve alta, mas especificamente o hidratado teve queda. Então, se a gente pega esse temor que as usinas têm de que o governo evite repassar altas do petróleo para a gasolina, que possibilita ganhos do hidratado, e a gente mistura isso aí junto com os ganhos exponenciais do açúcar,
possivelmente os dados do segundo levantamento da Conab, porque a gente está conversando hoje os dados do primeiro, que saíram hoje, né? Mas possivelmente os dados do segundo levantamento trarão um ajuste de baixa bem mais intenso no hidratado do que nós vimos agora, que foi apenas 0,7%. Né? Ou seja, um aumento, então, no próximo relatório, né? Tá certo. Sim. Tá certo. Quero agradecer muito aqui sua participação, viu, Maurício? Pelos seus esclarecimentos, sua disponibilidade. Te desejo uma ótima quarta e até uma próxima. Claro que agradeço o convite, um grande abraço e até lá.